Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional. Alegrias, muitas alegrias. A luta deve ser feita com alegria, com erotismo. Minhas amigas e meus amigos, a polícia desbaratou, prendeu quase uma dezena de elementos nazistas reunidos em Santa Catarina, num sítio. Uma célula nazista em Santa Catarina. Foi o bastante para que o Estado venha a ser chamado nas redes sociais de Nazislândia. No lugar de Santa Catarina passa a se chamar Nazislândia. Eu acho uma injustiça com o santo povo de Santa Catarina. Mas verdade é que nas duas últimas eleições presidenciais, a maioria absoluta do eleitorado de Santa Catarina optou por votar com a extrema-direita, ou seja, com Jair Bolsonaro, com seus métodos fascistas, quase nazistas. E um eleitorado profundamente racista, um eleitorado profundamente misógino, machista, homofóbico, sob a capa do patriotismo, sob o lema do antigo integralismo, que era o fascismo instalado no Brasil na década de 30, Deus, Pátria e Família. Esse papo de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos é um papo, na verdade, com teor, com fundo nazista. Nós já tivemos diversas manifestações claríssimas de ações nazistas, de propagandas, de feitos, de gestos nazistas nos últimos anos no Brasil. Relembrando o primeiro secretário de Cultura, secretário nacional de Cultura de Bolsonaro, que preparou seu gabinete para dar uma coletiva, para falar, para criar um vídeo, exatamente nos moldes de Goebbels, o ministro de Hitler. Eu me lembro que na década de 70, 1970, ao me apresentar em Blumenau, no Teatro de Blumenau, eu fiquei escandalizado durante a ditadura militar de 1970, que o chão do teatro era feito de ladrilhos com a suástica nazista. Eu não entendi aquilo. E continuava lá, e acho que continua até hoje. É um belo teatro de Blumenau, mas com a suástica nazista no chão. Não sei se tiraram depois da ditadura, mas já estava antes da ditadura, desde a criação desse teatro, desde a construção desse teatro. Não é à toa que chamam Santa Catarina de Nazislândia. Eu acho um absurdo, volto a dizer. Acho que não tem cabimento. Mas eu quero dizer a vocês que esses bolsonaristas já passaram do limite. Financiados por empresários, um grau de loucura. Agora mesmo tem notícia de que, neste 15 de novembro, data da proclamação da República, eles estão indo às ruas, os bolsonaristas, que eu agora estou chamando de nazistas, eles estão indo às ruas pedindo a desproclamação da República. O que é isso? Que loucura é essa? A desproclamação. Ou seja, o fim de todo o republicanismo e a ereção, ou melhor, a eleição de Bolsonaro como presidente único, como poder único do Brasil. Eles estão completamente loucos. E, aliás, eles mobilizam os loucos, mas já deixaram de ser loucos. Agredindo os ministros do Supremo em Nova York, malucos batendo em porta de quartel e gritando socorro, exército brasileiro, malucos pedindo intervenção militar no exército brasileiro. Isto é além de bolsonarismo, é além de uma opção eleitoral. Nós tivemos uma eleição democrática, onde Bolsonaro jogou com todas as possibilidades de sujeira possível, desde o uso da Polícia Rodoviária Federal, que agora o Ministério Público está pedindo a destituição do cargo do Silvinei, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, por omissão e por colaboração com o bolsonarismo, com a eleição de Bolsonaro. Até fake news, todo tipo. Prefeitos forçando cidadãos a votar em Bolsonaro, prefeitos do interior. Empresários obrigando os empregados serão demitidos se não votarem em Bolsonaro. E ainda assim a eleição foi democrática, Lula ganhou, e não há razão para essa loucura que continua acontecendo no Brasil. Só há uma razão. Forças estranhas, obscuras, ainda não identificadas, algumas já foram identificadas e levadas ao Supremo Tribunal Federal, os nomes, incentivando manifestações chamadas bolsonaristas, mas com cunho nazista.
porque são claramente racistas, machistas, misóginas, homofóbicas. São patriotas, Brasil acima de tudo. Temos que salvar o Brasil do comunismo. Esse era o papo dos nazistas na Alemanha, em 1930. Era o papo dos nazistas no Brasil sempre. Então eu já não considero mais bolsonaristas. O grau de loucura chegou a tal ponto que para mim são nazistas. Não digo que todos os bolsonaristas, mas que estão sendo levados a um caminho por lideranças nazistas, eu não tenho dúvida disto. Quando fazem a saudação com a mão em atos públicos, a mão estendida como se fosse a saudação nazista, não é juramento à bandeira, não senhor, é manifestação nazista, claríssima. Mas as eleições de Lula, a eleição de Lula tem um significado ainda muito maior. Ao não permitirmos a reeleição de Bolsonaro, nós quebramos um eixo nazi-fascista que estava sendo formado a partir do Brasil até a Hungria e até a Itália, que era o eixo que pegava o Brasil, a Hungria, a Itália e até passando até por Portugal, com o partido fascista que se organiza hoje em Portugal. Um eixo fascista, nazi-fascista internacional a partir do governo Bolsonaro. Inclusive com presenças de militares, ou não. Alguém tem dúvida? Porque sendo coniventes com as violências, com a antidemocracia professada por esses grupos e por Bolsonaro, muitos militares se assemelham exatamente ao apoio nazi-fascista ao governo Bolsonaro e a este eixo internacional. A gente cortou. Com a eleição de Lula, cortamos esse eixo internacional. Uma das cabeças da hidra de 7 cabeças, do monstro nazi-fascista no mundo. Mas é preciso que o Lula tome posse. É preciso que ele nomeie o novo ministro da Defesa e os novos comandantes militares, para que a gente tenha mais segurança de garantia da democracia e da luta contra o nazi-fascismo. É lamentável que Santa Catarina receba a pecha de Nazislândia. Não concordo com isso. Mas chega a ser divertido. Tem a Disneylândia nos Estados Unidos, tem a Nazislândia no Brasil, que as redes sociais estão dizendo que é em Santa Catarina. Para vergonha, para ofensa ao povo de Santa Catarina, que não pode ser ofendido nesse nível. Mas parece que o Brasil todo virou uma grande Santa Catarina, com as pessoas nas portas dos quartéis comendo churrasco, com muita carne, com muita comida. Quem está financiando isto? Todas essas barracas, todo esse tempo esse povo parado sem trabalhar, protestando em porta de quartel, comendo picanha, comendo carne, churrasco, arroz, feijão, com uma equipe de cozinheiros em todos os lugares. Quem? Quem está financiando isto? Qual é a organização por trás disso? É exatamente o eixo internacional nazi-fascista que tinha por cabeça, uma das cabeças, o Brasil. E nós temos que garantir a democracia. E temos que denunciar o nazifascismo. E temos que denunciar o nazismo presente hoje no Brasil. Não é papo. Não dá para ir na conversa de que são apenas bolsonaristas. São nazistas nos comandos das manifestações. Vamos em frente. Contra o nazifascismo, contra o nazismo. E denunciando-se como nazistas. Porque vai além. A perseguição, a violência, o que estão fazendo hoje no Brasil, os chamados bolsonaristas, são métodos nazistas, de intimidação, de violência, de antidemocracia. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.